Yorgos Lanthimos não para, e a cada colaboração parece que a Emma Stone fica melhor. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui para falar sobre Bugônia, o novo filme do Yorgos Lanthimos que estreia nessa semana aqui no Brasil. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Pois é, do mesmo jeito que a gente fala que o Luca Guadagnino não tem um descanso lançando filme praticamente todo ano, às vezes até 2 por ano, o Yorgos Lanthimos, o cineasta grego aí que fez carreira em Hollywood, também pode ser colocado nessa lista, porque literalmente, desde o Pobres Criaturas, todo ano a gente tá tendo um filme dele. O Pobres Criaturas foi um grande sucesso no Oscar, deu uma vitória em melhor atriz para Emma Stone. O Tipos de Gentileza foi a antologia do ano passado, que não foi tão bem aceita quanto o pessoal esperava, eu gostei daquele filme, e agora a gente tem o Bugônia, que parte aí de uma origem bem curiosa que eu realmente não sabia. O Bugônia é um remake do filme coreano Save the Green Planet, que foi dirigido pelo Yang Jung-hwan em 2003, que teve seus direitos vendidos para uma produção americana, sob o roteiro do Will Tracy, o roteirista do Menu, e produção do Ari Aster. O Ari Aster foi o responsável por trazer esse projeto para os Estados Unidos, que inclusive teria o próprio Hwan como diretor. Ele acabaria deixando essa função por questões de saúde, mas ele fica anexado como produtor executivo e fica bem feliz quando Yorgos Lanthimos é contratado para dirigir. Ele diz que é uma escolha que faz todo sentido, setando aí uma produção na Focus Features, que é o braço independente da Universal, com filmagens em 2024 dividida em duas partes, né? A primeira aconteceu no primeiro trimestre daquele ano, em locações no Reino Unido e Estados Unidos, mas só no começo de 2025 eles gravaram uma outra locação na Grécia, uma cena muito chave, muito importante, né? Totalizando aí uma produção de 55 milhões de dólares, esse é o filme mais caro da carreira do Yorgos Lanthimos, tendo sua estreia, né, bem tardia no Brasil agora nessa semana. E olha, eu devo dizer que o resultado é melhor do que eu esperava, né? Eu não sou, assim, um grande fã do Yorgos Lanthimos, eu gosto da visão dele na maior parte do tempo, das ideias que ele traz. Esse daqui, dos que eu assisti da carreira dele, é um dos que eu achei mais interessante, um dos que mais me envolveu. A história do filme acompanha o paranoico Ted, vivido por Jesse Plemons, que ao lado de seu primo, sequestra a poderosa empresária Michelle, vivida por Emma Stone, convencido de que ela é um alienígena disfarçado entre humanos. Então, ele é um filme de sequestro à la Fargo, assim, né? De início, você tem aquele elemento de comédia dark, ao trazer uma visão, assim, bem extrema desses dois personagens, né? O clássico conspiracionista que acredita em teorias de internet, que literalmente, né, aposta em castração química para não se render a impulsos na hora de encontrar esse suposto alienígena na forma da Emma Stone. Então é um tipo de personagem que é meio difícil de comprar, é meio difícil de ficar do lado assim, mas que se torna carismático por conta da excelente performance do Jesse Plemons. O Plemons é um cara que, filme após filme, ele vem crescendo e evoluindo de uma forma notável. Eu tenho que destacar também, né, a mudança física dele ao longo dos anos é algo impressionante. Então ele faz um personagem que horas é ingênuo, horas é bem violento e ameaçador, patético também sob a leitura que você faz do filme, mas que tá numa situação divertida quando a Emma Stone entra em jogo, né? E a Emma Stone, acho que, assim, destemida é a palavra que eu uso para descrever o que ela anda fazendo nos últimos tempos, né? Eu acho que ela rapidamente está se transformando na grande atriz da geração dela, né? Tão jovem, já tem 2 Oscars de melhor atriz, e ela fez algo muito impressionante no Pobres Criaturas. Aquele é um filme que depende da performance dela. Esse daqui é um trabalho, assim, radical, porque ela começa como essa empresária, CEO de uma empresa de químicos que tenta ser boazinha, tenta ser legal, mas que às vezes não consegue esconder, né, aquela veia snob que ela tem, aquela falta de paciência, por exemplo, ao gravar um institucional sobre equipes diversas, e que entra aí nessa situação do sequestro, né? E à medida que ela tá lá, ela está tentando convencer esses dois de que ela não é um alienígena, ela tem a cabeça raspada, porque o Plemons diz que o cabelo dela poderia se conectar com a espaçonave ou coisa do gênero. Então ela tá numa situação que é muito vulnerável, mas que ao mesmo tempo ela tenta manter o controle, né? Ela tenta
agir como uma pessoa que passou por um treinamento de sequestro, e grande parte do filme é ambientada nessa casa, nesse porão, nessas situações onde você está realmente ficando na dúvida, por mais absurda que pareça, se a Michelle é de fato um alien ou não. E a Emma Stone tá impecável, o domínio que ela tem, a forma como ela tenta manter o controle, apesar de existir certo uma ameaça ali, um medo, e principalmente, né, o visual dela careca é muito marcante. Me lembrou bastante a Ripley no Alien 3, a Sigourney Weaver, mas é arrasador. Eu gosto da direção do Yorgos aqui porque ele não usa muito aquela lente fisheye que às vezes me irrita bastante, né, aquela distorção muito absurda na tela. Esse daqui é mais centrado nas performances, no texto, que é muito bom, né? Quando a Emma Stone começa a falar sobre a defesa dela, sobre a situação em que os dois primos se meteram ao sequestrar ela, aí você vê uma bela amostra do texto do Will Tracy, que também foi roteirista de episódios de Succession, né? Quem assistiu Succession sabe que os diálogos lá são primorosos, e o mesmo se repete aqui. Eu acho que esse daqui é um dos roteiros mais fortes que o Yorgos já colocou as mãos, já colocou para dirigir, e ele tem uma direção que mistura o medo, o pavor e o riso, né? Porque tem momentos que são muito absurdos. A trilha sonora do Jerskin Fendrix, que é o cara que o Yorgos descobriu no Pobres Criaturas, é muito acertada, ela é cirúrgica no momento em que ela traz uma grande explosão de orquestra para destacar uma ação violenta ou um certo susto, por exemplo, que acontece num ponto da história. É uma boa trilha, é uma ótima condução. A fotografia do Robbie Ryan também é muito acertada, não só em se conter na hora desses fisheyes, mas de manter uma atmosfera que o tempo inteiro parece bem opressora, né? Tem um tom quente nessas internas, meio amarelado, que te dá uma incerteza também. E obviamente não vou falar sobre spoilers, não vou falar sobre o final, mas eu devo dizer que eu fiquei bem satisfeito. Eu gostei das dúvidas absurdas que essa história me fez levantar, e especialmente do desfecho. Eu gosto do desfecho, eu não vou falar sobre ele aqui, obviamente, mas eu deixo a minha recomendação. Eu acho que é uma história divertida, com excelentes performances, mais um excepcional trabalho da Emma Stone. Pra Bugônia, eu dou uma nota 8. Deixem nos comentários depois, pessoal, o que vocês acham de Bugônia e qual é a melhor performance da Emma Stone até agora. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.